Você sabia que a meditação de atenção plena pode ajudar mulheres com transtornos alimentares? Meu nome é Igor Emanuel, sou médico psiquiatra, docente do Clube Psi Ampsi. É uma honra, um prazer falar para vocês sobre a meditação de atenção plena, o Mindfulness, em mulheres. Mas será que ajuda mesmo? Será que a meditação de atenção plena pode melhorar sintomas de compulsão alimentar? Talvez sintomas purgativos, ou até mesmo, talvez, na perda de peso, na obesidade. Vamos lá que eu quero te mostrar as evidências a esse respeito. E nós estamos ainda engatinhando na ciência da atenção plena no que se refere a transtornos alimentares, mas há dados bem interessantes. Por exemplo, existe o que a gente chama de traço mindfulness, né, que é a capacidade de você estar consciente, momento a momento, sem crítica e sem julgamento, ou seja, você parar, prestar atenção, estar com atenção plena, como o nome já diz, e ser menos reativo ao que está acontecendo, ou seja, observar, sem julgar, de forma contemplativa. Esse é o conceito de mindfulness, e com a prática de meditação de atenção plena, a gente tem, em média, um aumento do mindfulness, e os estudos apontam que a psicopatologia de transtornos alimentares melhora com uma certa correlação negativa, ou seja, melhora o mindfulness, você tem uma diminuição de várias esferas, de vários construtos dos transtornos alimentares. Por exemplo, comer emocional, compulsões alimentares e até purgação, embora tenha menos evidência na pesquisa de mindfulness para bulimia especificamente. Então nós temos essa correlação inversa. Quanto mais eu medito, quanto mais eu tenho um traço mindfulness, mais melhora essa autocrítica, esse julgamento excessivo, né, que a meditação traz, a melhoria dessa reatividade emocional, e isso leva a uma melhora do julgamento quanto ao corpo, por exemplo, que diminui e que é uma questão muito importante para as mulheres, né, que ficam o tempo todo ruminando, se achando gordas, se achando acima do peso, se achando disformes, enfim, autocrítica em excesso. A gente consegue equilibrar isso, essa reatividade julgadora, por assim dizer, com a meditação. E aí vamos falar de diagnóstico. Será que a gente tem melhoria do transtorno de compulsão alimentar, ou da bulimia, ou mesmo da anorexia? A gente tem bem menos dados para a bulimia e para anorexia, então eu vou falar aqui mais do que a gente tem de pesquisas mais robustas, que é com transtorno de compulsão alimentar, ou pelo menos sintomas de compulsão alimentar. Basicamente, a gente tem uma pesquisa de melhor nível de qualidade, que é a pesquisa da Jean Cristelet, que mostrou um benefício robusto aí, com mais ou menos 90% das mulheres mostrando a remissão do transtorno de compulsão alimentar. Eram mulheres que tinham de fato o diagnóstico de TCA, de transtorno de compulsão alimentar, em torno aí de 9 a cada 10 ao longo do acompanhamento. 4 meses depois do acompanhamento, do término do protocolo, essas mulheres tiveram um benefício muito robusto e não tinham mais critérios de transtorno de compulsão alimentar. Existem alguns estudos com mulheres na perimenopausa obesas que mostrou benefício em sintomas de compulsão alimentar, mas não eram mulheres que tinham diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. E nós temos aí pesquisas em públicos mais gerais, tanto homens como mulheres, mas onde às vezes 80%, 90% do público que foi inserido naquela pesquisa é público feminino, mostrando também melhoria de compulsão alimentar. Então, diversos tipos de públicos, mulheres na perimenopausa, obesos, não obesos, a gente tem um benefício importante no que se refere à compulsão alimentar e na psicopatologia como um todo ali dos transtornos alimentares, aquilo que eu falei no começo do vídeo, também parece haver um benefício. Mas sinto decepcioná-las, você que está pensando em meditar para o seu controle alimentar melhorar, na verdade, para perda de peso especificamente, não houve um benefício. Eu sei que mulheres adoram perder peso, as pacientes da gente não são diferentes, mas para obesidade, para perda de peso, os dados são muito controversos e a última revisão sistemática com meta-análise que saiu a esse respeito não mostrou benefício em relação à perda de peso, apesar da melhora do controle alimentar, o que é uma pena. Então, por hoje é isso que eu quero falar para vocês e até o próximo vídeo aí sobre meditação ou, quem sabe, sobre um outro tema.